Carne estranha. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse tipo de pecado, essa perseguição, esse desejo por algo que não é natural, por algo que é abominável, por algo que é reprovável? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série de pecados que envolvem essa atração sexual, esse sentimento de vontade por algo que não acontece naturalmente. E é interessante a gente notar também que cada um desses pecados se enquadra como puníveis com a pena de morte. Então está dentro daquela série que a gente está estudando sobre pecados como assassinato, sequestro, bruxaria, adultério, estupro. Essa busca por carnes estranhas, como a Bíblia chama, é algo tão merecedor de pena de morte, tão horrível para uma sociedade, tão abominável quanto um assassinato, quanto um sequestro. Então é muito importante que a gente entenda quais são esses pecados, o que quer dizer esse termo e o porquê que é tão horrível assim. No vídeo de hoje eu busco trazer a resposta para esses tópicos que a gente colocou aqui no início. Então, para a gente começar, vamos para Judas. Judas é um livro muito curto, ele só tem um capítulo e ele fica logo depois de a terceira carta de João, ok? Então a gente tem 1 João, 2 João, 3 João e a gente tem o livro de Judas, que fica antes de Apocalipse. Só tem um capítulo, então a gente vai para Judas, capítulo 1, indo aqui para o versículo 7. Judas, capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Então aqui a gente tem 3 pontos-chave: Sodoma e Gomorra, carne estranha, fogo eterno. O que Sodoma e Gomorra é conhecido? Justamente o vídeo que a gente tratou aqui no canal anteriormente sobre estupro. A gente tem a história de Ló, as filhas de Ló e os homens de Sodoma que queriam abusar dos anjos, dos homens que chegaram até a casa de Ló. E aí Ló ofereceu as filhas, aí os homens falaram: não, a gente não quer. Você está fazendo um juiz para cima da gente, a gente vai fazer pior com você do que a gente faria com eles. Então, quando a gente vê uma palavra relacionada com Sodoma, você já pode relacionar com sodomia. O que quer dizer sodomia? Homossexualidade. Está relacionado com LGBTQ. Está relacionado com ir atrás do mesmo gênero, do mesmo sexo. Por que que no canal eu falo sempre sodomia e não falo muito homossexualidade ou não falo muito gay? Porque ambos os termos, eles não corretamente descrevem o que a gente está falando. Porque homossexualidade é a ideia que a pessoa tem uma atração somente pelo mesmo gênero que ela. O homem tem atração somente para o homem, ou a mulher ela tem atração somente por outra mulher. E a Bíblia não fala disso. Como a gente viu no vídeo anterior, em Sodoma a gente tinha pessoas pequenas e grandes, a gente tinha jovens e pessoas mais velhas. A gente tinha também, até em Juízes 19, os sodomitas que queriam inicialmente o homem, pegaram e aceitaram a concubina. Então, para eles não tem muita diferença, eles jogam em ambos os times, eles vão para ambos os lados. Então, um bissexualismo seria um melhor termo do que homossexualismo, porque a Bíblia caracteriza esse grupo de pessoas como indo para ambos os lados. A questão deles é essa atração por carne estranha, por coisas esquisitas, coisas diferentes, coisas que não são normais. Tudo bem? Então já tem esse ponto aqui. Então quando você vê sodomita na Bíblia, é só se lembrar da história em Gênesis 19, que é caracterizada pela sodomia. E por que o termo gay não é interessante? A palavra gay, em sua originalidade, ela se refere a algo feliz, a algo alegre, a algo às vezes até arrumado. A Bíblia usa a palavra gay. Se você for para Tiago, no livro de Tiago, na Bíblia King James em inglês, você vai encontrar o termo gay sendo usado na Bíblia. Falando de um homem rico usando uma roupa gay. Isso não quer dizer afeminado. Isso não quer dizer algo relacionado com sodomia. Isso quer dizer simplesmente uma roupa arrumada, uma roupa colorida, uma roupa que se destaca, ou pode se referir também à personalidade de alguém. Aquela pessoa está gay, ela está feliz. Tanto que os Flintstones, na música deles também em inglês, nas mais antigas, eles têm: nós vamos ter um tempo feliz, nós vamos ter um tempo yabadabadu, um tempo gay. Enfim, a música dele segue e utiliza esse termo. Com o passar do tempo, esse termo ele foi tendo uma reciclagem, assim, ele foi utilizado para outra coisa.
Só que não muda o fato que a Bíblia ainda utiliza essa palavra. Então eu não acredito que é correto você utilizar o termo gay para se referir a sodomitas, porque não há nada de gay nessas pessoas, muito pelo contrário. Então, tendo já estabelecido essa fundação e também vindo que o inferno está relacionado com essas pessoas, vamos agora da questão do porquê que isso é chamado de carne estranha. Porque na sociedade dos dias de hoje, pode parecer até diferente você dizer, poxa, isso é algo estranho, isso não é normal. Porque na nossa sociedade é meio que normal. As pessoas dizem que é normal, as pessoas tratam como se fosse normal. Mas a Bíblia fala que não há nada de natural nisso. Ninguém nasce um sodomita. Ninguém nasce um pedófilo. Ninguém nasce um necrófilo. Não são coisas que têm da vontade da pessoa naturalmente. São coisas extremas. São coisas que não fazem parte da tentação comum. Vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 10. Porque diferente de vários outros pecados, como por exemplo a fornicação, o adultério, o roubo, a mentira, a preguiça, essas coisas elas vão para toda a humanidade naturalmente. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Você não precisa ensinar uma criança a ser preguiçosa. São coisas que vêm naturalmente. Tanto que se a gente for para 1 Coríntios capítulo 10, a gente vai ver justamente sendo falada essa questão. 1 Coríntios capítulo 10, indo aqui para o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Então, o que está sendo dito aqui? Há tentações, a maior parte delas são comuns a todos os homens. Agora, ninguém acorda um dia de manhã e fala, nossa, que vontade eu tenho de abusar de uma criança. Nossa, que vontade eu tenho de comer um cadáver, de me alimentar de um cadáver, de um animal morto atropelado. São coisas extremamente nojentas. O nosso próprio corpo ele sente repugnância a isso. A gente vê, às vezes, um acidente ou tem algum corpo morto. O próprio sistema do nosso próprio corpo já sente uma repugnância, porque associa isso com doença, associa isso com contaminação, associa isso até com uma vontade de vômito. Né? O nosso corpo às vezes até vai instigar o vômito, porque vai pensar, nossa, eu não quero nem ter algum contato com algo disso, que pode me passar alguma doença, então já vai estimular esse vômito. Isso é natural do corpo humano. Mas algumas pessoas conseguem chegar num ponto onde elas estrangulam esse sentimento, onde elas anulam esse sentimento, onde elas cauterizam esse sentimento de nojo, de repugnância. E a partir desse ponto, qualquer coisa é possível para elas. Elas chegaram a um ponto que é tarde demais para elas serem salvas, por isso a questão do fogo eterno. Elas chegaram a um ponto onde nada é nojento demais para elas, onde nada possui um limite, onde qualquer tipo de coisa, mais abominável que for, que não são tentações normais, que não são coisas que as pessoas desejam, nossa, que vontade eu estou de matar várias pessoas continuamente como um psicopata. Isso não é algo natural, isso não é algo normal, isso não é uma tentação. Isso é algo absurdamente vil, terrivelmente maléfico, que só vem para essas pessoas que chegaram tarde demais. Porque a Bíblia descreve em Romanos capítulo 2 que Deus nos deu uma consciência, que Deus escreveu a lei dele em nossos corações. Então, mesmo que uma pessoa que nunca tenha lido a Bíblia, ela, por natureza, já tem capacidade de escolher entre o certo e o errado, de fazer aquilo que é correto, de resistir à tentação ou de dar ouvidos à tentação. E tem coisas que estão além dessa tentação comum. Isso é a carne estranha. Então, o que essas pessoas fazem? Cauterizam a consciência. Isso acontece depois de um momento de extrema resistência a Deus. Não é algo que acontece de uma hora para outra, de um segundo para o outro. É algo que leva tempo da pessoa resistindo a Deus, resistindo a Deus, resistindo a Deus, odiando a Deus, odiando a Deus, a um ponto que não tem mais chance de salvação. A Bíblia chama eles de irreconciliáveis. São pessoas que é como se Cristo tivesse que morrer novamente por elas. E Cristo não vai ser crucificado novamente. Então essas pessoas estão 2 vezes mortas. Eles são chamados de filhos de Satanás, filhos de Belial, filhos do inferno. Não é algo leve. É algo extremamente terrível. Então vamos aqui agora para 1 Timóteo, bem rapidamente. 1 Timóteo, capítulo 4. Indo aqui para o versículo 1. Ora, o Espírito expressamente diz, claramente diz, que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Outra coisa muito importante, essas pessoas elas não são inocentes.
Elas não fazem essas coisas de pura inocência, sem saber do que está acontecendo. Elas têm total consciência. Elas tiveram a chance de acreditar. Elas tiveram contato com o que o Evangelho diz. Elas tiveram contato com Deus, mas eles não glorificaram como Deus. Mas eles se tornaram vãos em sua imaginação, ao invés de dar glória a Deus, ao invés de acreditar, ao invés de confiar. Deus deu uma medida de fé para todo homem, mas essas pessoas, elas chegam num ponto que é tarde demais, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Essas pessoas não têm afeto natural. Dentro desse grupo se inclui os psicopatas, se inclui essas pessoas que matam, que fazem todo tipo de coisa, pessoa atrás de pessoa, morta, fazem coisas com os corpos dessas pessoas e não sentem nenhum remorso. É tarde demais para essas pessoas serem reconciliadas até na própria sociedade. Elas não vão mudar, elas só vão piorar, só vão corromper mais, só vão trazer mais destruição. E os sodomitas estão nesse grupo. E os pedófilos estão nesse grupo. E os zoófilos estão nesse grupo. Vamos agora para Levítico 18. É por conta disso que a Bíblia trata tão pesadamente para com esses pecados. É por isso que a Bíblia reprova tanto essas ações. Levítico capítulo 18, versículo 22. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isto é uma abominação, é algo que Deus odeia, é algo nojento, é algo rejeitável. Versículo 23. Nem te deitarás com qualquer animal. Olha com o que é comparado a sodomia. Com zoofilia. Para te contaminares com ele. Nem a mulher se colocará perante o animal para deitar-se com ele. Isto é confusão. É algo que não faz sentido nenhum, não tem lógica, não é uma tentação natural. É algo de uma pessoa que, assim, não é mais um ser humano. É como se a pessoa agisse como um animal. Por isso que a própria Bíblia chama essas pessoas de porcos, de suínos, de cães, de bestas irracionais. É como se ela deixasse de ser um ser humano. Qual que é a diferença de um ser humano para o animal? A nossa consciência. Essas pessoas cauterizam a própria consciência. Não é de surpreender que a Bíblia os compare com bestas irracionais. Levítico capítulo 20, vamos aqui para o versículo 13. Ok, uma abominação, é uma confusão. E qual é a punição para estes pecados? Levítico 20, versículo 13. Se um homem também se deitar com um homem, como ele se deita com uma mulher, ambos cometeram abominação. Certamente morrerão. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Versículo 15, é agora para a zoofilia. E se um homem se deitar com um animal, ele certamente será posto à morte, e matareis o animal. E se uma mulher aproximar-se de um animal e deitar-se com ele, tu matarás a mulher e o animal. Eles certamente serão postos à morte. O seu sangue será sobre eles. Não tem como você contornar isso. Não tem como você dizer, não, está tirando fora do contexto, está tirando fora da interpretação aqui. A Bíblia claramente expressa que Deus odeia os sodomitas. Deus odeia os zoófilos, os pedófilos, os necrófilos. São reprovados. Sendo reprovado significa que essa pessoa odeia a Deus e que essa pessoa é odiada por Deus. Eles passaram do limite, eles passaram do ponto. Dentro desse grupo estão os que blasfemam o Espírito Santo, os que corrompem a palavra de Deus, os falsos profetas. Eles não vão ter perdão nem nessa vida, nem na próxima. E quanto à pedofilia? Mateus, o livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, ambos contêm o mesmo versículo, falando a mesma coisa, que se um homem cometer pedofilia, se um homem ofender, escandalizar um desses pequeninos, é melhor que seja amarrado uma pedra no pescoço dele, que ele seja jogado no mar para se afogar. Não, mas Jesus, no Novo Testamento, ele repeliu essas penas de morte. Não, Jesus, ele falou contra essas questões. Muito pelo contrário, ele confirmou elas. Jesus não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Deus odeia homossexuais, sodomitas, esse grupo de pessoas, pedófilos, zoófilos, essa mesma categoria de pessoas que buscam carne estranha. Naquela época em Levítico, antes de tudo, ele sempre odiou, sempre foi algo abominável. Desde Adão e Eva foi algo abominável. Desde Gênesis 19 foi algo abominável. E até o dia de hoje vai continuar sendo. E para o futuro também vai. Não vai mudar isso. Vai ser algo que Deus odeia continuamente. Deus não é um pecado. Deus não muda. Então, não tem como você fugir desse ponto.
Vamos agora para Mateus, capítulo 18. Como eu disse, isso pode ser encontrado tanto em Marcos como em Lucas, esse mesmo versículo. Mateus, capítulo 18. Indo aqui para o versículo 6. Mas quem ofender um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar, da própria boca de Jesus. O que você faz com um pedófilo? Amarra uma pedra bem grande no pescoço dele e joga ele no fundo do mar. Ele morrer afogado. Pena de morte também. Entra tudo na mesma categoria. Quantas vezes a Bíblia não fala para a gente não se aproximar de um corpo morto, para a gente não ter contato com corpos de animais mortos, de pessoas mortas, que isso traz impureza, isso traz contaminações, isso traz doença. E aí tem pessoas que têm a capacidade de fazer atos sexuais com corpos mortos. Isso é algo inimaginável para uma pessoa normal, isso é algo inconcebível, mas a sociedade cada vez vai tentando normalizar mais e mais. Não é à toa que a Bíblia diz que esse mundo segue a ordem do príncipe do ar, segue a ordem de Satanás. Não é à toa que a Bíblia fala que Satanás é o Deus desse mundo. As pessoas seguem o seu curso. As pessoas vão cada vez mais tratando como normal, algo que é totalmente absurdo. Ao ponto que hoje em dia, você falar que pedofilia é algo merecedor de pena de morte, vai ter pessoas que falam, não é. Eles não escolheram ser assim. Escolheram totalmente. Não foi algo que eles nasceram assim. Ninguém nasce um sodomita, ninguém nasce um pedófilo, ninguém nasce um zoófilo, ninguém nasce um psicopata. Tudo isso são escolhas que a pessoa toma. Ela se coloca nessa situação e ela vai pagar por estar nessa situação. Então, só para a gente concluir aqui, vamos para Romanos, capítulo 1, que descreve como alguém chega nesse ponto. Como que isso acontece? De novo, não é algo que alguém nasce. Não existe gene homossexual. Não existe gene pedófilo. Não existe algo no DNA que faz a pessoa ser assim. Isso seria dizer que Deus criou essa pessoa assim. E Deus não quer que ninguém seja assim. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus odeia essas coisas. Ele não faz as pessoas fazerem isso. Ele não obriga as pessoas a fazerem isso. São elas que escolhem. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, essas pessoas não são ignorantes, essas pessoas não são inocentes, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, por causa disso, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias das vontades de seus próprios corações. As pessoas odeiam a Deus, resistem a Deus, ao ponto de Deus pega e fala, tá bom, tarde demais para você. Rejeitado, reprovado. Aí essa pessoa vai, não tem mais consciência, destruiu a própria consciência, cauterizou a própria consciência e continua seguindo as próprias luxúrias do seu coração. As impurezas de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira. Os falsos profetas estão incluídos nesse grupo, que pegam e corrompem a palavra de Deus, corrompem o evangelho, corrompem quem Jesus era. E adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres. Ah, não, então é só se um homem for um sodomita. Não, mulher também entra nessa classificação. Até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. Não é uma tentação, não é algo comum. Isso é algo estranho, é algo anormal. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria, em sua vontade, em seu desejo, uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus. Essas pessoas são odiadoras de Deus.
perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural. Essas pessoas não têm consciência, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, sabendo da verdade, essas pessoas têm esse conhecimento, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Romanos é Novo Testamento. Continua a mesma questão. Deus ainda acha que essas coisas são puníveis com pena de morte. É dever do nosso governo implantar a pena de morte para pedófilos, para sodomitas, para necrófilos, para todo tipo de abominação que é cometida, que é merecedor de tal punição. Assassinato, sequestro, bruxarias. Mas o nosso proclamado governo cristão não faz nenhuma dessas coisas. Nem vai buscar fazer. Porque a gente não vai ter um governo assim. E não cabe a nós, como cristãos, sermos vigilantes. Não é o nosso papel de ir lá, a Bíblia fala que essa pessoa deve ser posta à morte, então eu vou lá e colocar essa pessoa à morte. Não, é papel do nosso governo. Não nosso de tomar ação. Eu não estou falando aqui que a gente deve ir e colocar essas pessoas à morte. Mas se o nosso governo fosse cristão, elas teriam sido postas à morte. A gente ia ter pena de morte para cada um desses pecados que a Bíblia ensina. Porque a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus não muda. Para concluir, eles sabem que essas coisas são dignas de morte. Eles têm consciência disso, eles têm noção disso. Não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Como dizer que é algo natural? Depois de ver o que a Bíblia claramente diz em Romanos, em Mateus, em Levítico, em Judas, em 1 Coríntios, a Bíblia claramente está falando dessas questões. Não é um segredo, não é uma doutrina obscura encontrada em certos pontos da Bíblia escondidos. Isso é algo constantemente falado. Desde Gênesis 19, desde o primeiro livro da Bíblia até o último, esse tema é falado e é algo que é chamado a atenção constantemente. Você quer uma sociedade mais segura? Você quer uma sociedade com menos estupros, com menos assassinatos, com menos pedofilia? Um local onde as crianças podem estar mais seguras, tanto meninos quanto meninas? Um local onde você pode sair de casa sem se preocupar com estupradores, com pessoas más, com pessoas sem consciência, sem remorso nenhum de matar, de abusar, de fazer qualquer tipo de coisa? A gente só vai conseguir uma sociedade assim, seguindo o que a Bíblia diz. Só que, infelizmente, o governo desse mundo não vai fazer. Os governos desse mundo não vão atuar nisso. Cabe a nós esperar a vinda de Cristo, a sua segunda vinda e o momento onde ele vai instaurar, vai colocar o seu reinado de 1000 anos. Aí a gente vai estar seguindo a lei de Deus perfeita. Até lá não adianta esperar para uma revolução política, para um político que vai falar que vai seguir as leis da Bíblia, porque não vai acontecer. Amizade com o mundo é amizade com Deus. A gente não vai ter essa mudança na sociedade. O que a gente pode fazer é aprender. O que a gente pode fazer é ser edificado pelo conhecimento de Deus. Ensinar os nossos filhos a mesma questão. Ensiná-los a estar vigilantes e tomar cuidado com esses lobos em pele de cordeiro. Espero que tenha ficado evidente o que é uma carne estranha, por que não é algo natural, como uma pessoa chega nesse ponto e o porquê que eles são merecedores de morte. É isso que a Bíblia diz. É isso que a pura palavra de Deus diz. Tenham um bom dia, que Deus abençoe vocês e até mais.